Mariana, é uma grande alegria aqui, nossa, de receber aqui no Entrevue para falar sobre o seu trabalho e principalmente falar sobre esse romance que nós amamos, que é A Rosa e o Florete. Bonjour Vladimir, estou muito feliz com o convite para conversarmos sobre A Rosa e o Florete. Ele está aqui na Livraria Francesa. Eu já aproveito para fazer um agradecimento ao nosso querido Thiago Gregório, que você conhece, né, nosso livraire na Livraria Francesa Jardins Trianon. Foi ele que gentilmente formulou as questões que nós vamos aqui pôr em debate, né? Merci, Thiago. A primeira é bastante significativa. Por que na Rosa e o Florete você escolheu escrever sobre a França? E emendo, por que esse momento histórico tão assim importante, tão dramático, que é a Revolução Francesa? Eu escolhi a França para escrever porque para mim é um país que sempre foi muito importante quanto a movimentos no mundo, sempre foi um país pioneiro em causar mudanças, né? E a Revolução Francesa é o marco dessas mudanças, a Revolução Francesa que trouxe muitas ideias novas para o mundo. E por isso que eu escolhi falar sobre a Revolução Francesa, porque é um tema que as pessoas não comentam tanto, as pessoas ainda têm um certo receio, um certo tabu de falar da Revolução Francesa por conta do período do terror. E eu desenvolvi esse tema de uma forma que as pessoas entendessem mais sobre a Revolução Francesa, ao invés de só saberem da parte do terror. E por que eu não escolhi falar do Brasil ao invés da França, né? Porque o Brasil eu acho que ainda tem muito o que desenvolver, é um país que ainda tem muito a construir a sua própria história. A pergunta que eu vou fazer agora, dando prosseguimento à nossa entrevista, é, assim, a mon avis, típica dos livreiros, né? Nós gostaríamos de saber sobre as suas influências, quais livros ou autores lhe inspiraram a produzir A Rosa e o Florete. Como toda boa leitura também, claro que eu tive as minhas referências literárias. Eu, por exemplo, gosto muito do Alexandre Dumas, é um autor que eu considero uma inspiração quando se diz de romance histórico, porque ele é um autor que soube trabalhar muito bem ficção com realidade. Então as obras dele são muito boas para você ver como juntar essas informações de forma que o leitor fica com a dúvida do que é ficção, do que é realidade, até onde o autor está indo com essa história, né? Então é um autor que eu gosto muito. Também eu precisei ler, para entender a ideia da época, eu tive que ler Rousseau. Eu li A Nova Heloísa, que é um romance epistolar do Rousseau, que é muito legal porque ele junta tanto a parte do romance quanto a parte filosófica dele. Então dá para entender um pouco essa ideia da época dele, né? E também li um pouco de Voltaire para dar uma compreendida também essa parte do pensamento iluminista da Revolução Francesa, que teve base do pensamento dos revolucionários. Então eu precisei dar uma pesquisada em alguns autores para entender tanto a construção do romance histórico quanto o pensamento da época da Revolução Francesa. A sua personagem, a personagem principal da Rosa e Florete, a Guilhermina, é fascinante, né? E acho que eu não me lembro de nenhum outro livro, de nenhum outro romance que colocasse como protagonista uma mulher, né? Dentro desse tema do momento revolucionário, né? Então a gente fica naquela dúvida, né? Porque você coloca cores tão reais assim nessa personagem que a gente fica discutindo, será que existiu? Assim, aí eu lhe pergunto, Guilhermina existiu, né? Ou foi algo que você mesma concebeu, criou? É até interessante porque quando eu levei o livro para o consulado aqui em São Paulo, da França, né, o adendo cultural do consulado da França em São Paulo, o cônsul comentou justamente isso, que a Revolução Francesa normalmente não é contada pela versão das mulheres, né, que foram muito importantes na Revolução Francesa. A Guilhermina é uma personagem criada, ela não existiu, mas ela tem muita inspiração das mulheres que participaram da Revolução Francesa, que invadiram Versalhes, que derrubaram Versalhes, né? Dizem que os homens derrubaram a Bastilha, mas foram as mulheres que renderam o rei em Versalhes, né? Então ela é uma personagem que traz justamente essa força da Revolução Francesa e essa força da mulher na época da Revolução Francesa. Nós acreditamos, né, você provavelmente também acredita, né, tem esse mesmo pensamento que nós, que toda obra literária
traz respostas para um tempo, traz uma contribuição até para a mudança das mentalidades e tudo mais. E nós aproveitamos para perguntar, assim, para esse momento tão estranho que o Brasil vive, se Rosa e Florete tem algo a contribuir, né, para os brasileiros, para o debate. O que seria, em que consistiria essa contribuição, né? E aproveito até para emendar uma outra pergunta que o Thiago fez, sobre essa questão do dia a dia, né? O que a Rosa e o Florete pode trazer, assim, de inspirador para o nosso cotidiano brasileiro. Assim, o povo brasileiro tem um problema que não lê muito, né? Então eu acho que primeiro a gente precisa trabalhar essa questão do incentivo à literatura, né? Porque eu também acredito que o livro muda as pessoas mudam o mundo, né? Eu acredito nisso. E o brasileiro precisa aprender a ler para poder começar a mudar o nosso país. E eu acho que se o povo brasileiro tiver acesso ao livro, pode começar a desenvolver esse gosto para realmente se inspirar na literatura e se inspirar a mudar a situação do país. A Rosa e Florete, chegando, tendo acesso às pessoas, as pessoas podem se inspirar a também fazer uma revolução nas coisas do dia a dia. Pequenas coisas já começam a fazer a diferença, pequenas atitudes já começam a mudar o cenário e depois fazer coisas grandes e começar a melhorar o nosso país, né? Mas começa a literatura dar um incentivo, mas quem realmente move são as pessoas. Então a gente precisa que as pessoas entendam isso para realmente começar uma revolução e começar a mudar a situação em que vivemos. Você acha que o brasileiro, assim, ele é propenso a fazer grandes rupturas, assim, na sua história? Ele, digamos que, enfim, a leitura alcance maiores patamares na sociedade, que os brasileiros leem mais. Você acha que o brasileiro, ele posse desse instrumento, ele pode modificar? Porque uma vez numa conversa você disse uma coisa muito chocante até sobre a questão de uma certa acomodação patológica do brasileiro frente ao seu destino, né? Sim, é que o brasileiro, eu ainda acho que o brasileiro é um povo manso, que foi o que eu falei na nossa conversa. Eu acho que o brasileiro é um povo manso porque não é um povo que busca mudança, se você for comparar com os povos da Europa, da França, né? Que a França sempre foi uma constante revolução, uma constante rebelde, né? Tá sempre, quando se vê de frente a um problema, ela vai lá e se revolta para mudar aquela situação. O brasileiro já não é tão assim, né? A gente luta por algumas coisas, mas logo desiste, a gente não mantém aquela luta até conseguir o que a gente quer, ou a gente mantém lutas pequenas, a gente não sabe se unir por uma única causa, então fica aquelas discussões aleatórias sobre temas diferentes e não leva a lugar nenhum, porque você não está, uma maioria, são minorias que vão discutindo e não conquistam nada. A gente não sabe se unir por uma causa, ao contrário dos franceses, que o povo inteiro se reúne para fazer uma revolução. Então eu acho que a gente é um povo novo ainda, comparado, tipo, quando foi descoberta a França, já tinha enfrentado não sei quantas guerras, a Europa já estava, né? Nós somos um povo novo que a gente ainda pode se desenvolver, a gente ainda pode realmente mudar alguma coisa no nosso futuro, no nosso, né? Se desenvolver para mudar as coisas. Só depende da gente querer e fazer direito, da gente aprender com as outras, com a história, aprender com a história do mundo, aprender como fazer de fato uma mudança eficiente, ao invés de ficar discutindo por coisas pequenas e não se unir de fato para uma mudança eficaz. Bom, o criador literário, ele tem sempre, termina um trabalho, ele já tem o outro já engatilhado, e eu tenho certeza que você já tem alguma coisa aí, se não estiver desenvolvendo no papel, pelo menos já na sua cabecinha, né? E a gente gostaria de saber, né, quais são os seus novos direcionamentos. Você vai escrever um outro romance histórico, e nesse romance histórico vai ser ambientado no Brasil, com personagens brasileiros. E aproveito também para saber sobre o seu, que você tem um trabalho, né, bem interessante sobre o Tantan, que já é algo super polêmico, né, hoje em dia, né? Gostaria que você falasse também desse seu projeto.
Então, eu estou trabalhando já no próximo projeto. Não vai ser sobre o Brasil, porque na minha concepção a gente ainda tem que entender a história do Brasil primeiro, para depois começar a romantizá-la. Então a gente ainda tem muito que descobrir, muito que ainda entender, pesquisar, saber, ver como o momento atual vai se desenrolar também, para a gente começar a escrever. Isso vai demorar alguns anos ainda para frente, né? Quanto ao próximo trabalho que eu já estou pensando, é um livro sobre a Revolução Russa. Vai seguir a mesma linha de romance histórico, porém com uma linguagem diferente. A Rosa Flores na terceira pessoa, eu estou pensando em colocar o segundo na primeira pessoa, mas seguir nessa linha de desmistificar um pouco a Revolução Russa, de falar um pouco da realidade histórica, mostrar o que as pessoas não costumam comentar sobre o evento. Então vai seguir a mesma linha que a Rosa Florete, né? Mas só que eu penso um pouco mais denso por conta de ser na Rússia, que é um país um pouco mais complicado de conseguir informação, um pouco mais complicado de pesquisa, né? Mas vai seguir a mesma linha de revolução e de romance histórico. Quanto ao projeto do Tintin, né, em francês Tintin, a minha dissertação do mestrado, que também está ocupando a minha vida, estou tendo que dividir entre o segundo livro e a dissertação do mestrado. Eu tento mostrar nessa dissertação quanto à influência da história na construção do discurso do Tintin, a imagem do personagem, quanto ao momento histórico que a obra do Hergé foi trabalhada, né? Eu escolhi os 3 primeiros álbuns, que é o Tintin au Pays des Soviets, Tintin au Congo e Tintin en Amérique. São as 3 obras que eu estou analisando. Então eu tento mostrar essa construção que a gente chama de ethos, que é tipo a primeira impressão que o Tintin construiu, tanto em relação ao comunismo, quanto em relação ao colonizador, quanto em relação ao mundo novo da América, né? Na época do Hergé, que era de 1930 a 1934, desses 3 álbuns, né? Então eu faço uma análise da parte histórica, uma análise da linguagem e como essas duas se relacionam e constroem essa imagem do herói europeu que é o Tintin. Então esse que é o meu trabalho. Tem algumas polêmicas quanto ao Tintin no Congo, principalmente, Sim. que teve várias acusações, teve até processo, que se desenrolou em 2010 a 2011. Foi um álbum bastante polêmico, até hoje se fala do Tintin ao Congo, como se resolve isso, a relação do colonizador interpretada nesse álbum. Também o Tintin na América, eles também tem um pouco de problemas quanto a estereótipos, Sim. né? E o Tintin nos países sovietes, quanto a essa relação da política, do capitalismo ao comunismo naquela época, que era bem gritante por conta da Segunda Guerra chegando, né? Uhum. E essa relação da Rússia fechada, desse isolamento, que de fato acontecia lá. Então são as críticas dentro do quadrinho, e que ninguém vê, porque as pessoas pensam que quadrinho, né, é só para criança. Sim. E não vê que quadrinho é extremamente político, social também, né, e que ele é mais do que um lazer, um entretenimento, né. E o Tintin tem uma carga social, uma carga política bem estabelecida nesses 3 álbuns que eu estou analisando e que eu pretendo desenvolver e mostrar para as pessoas um pouco mais sobre esse universo do Hergé e sobre esse universo do Tintin, que não tem nada de infantil, né? Até, Mariana, há 2 anos atrás, a Casterman publicou uma versão colorizada, né, do Tintin no País dos Sovietes, uhum. né? E até me vem aqui à cabeça um programa do PH, né, o Papo Franco-Belga, uhum. um youtuber, muito interessante, ele analisando a linguagem do Tintin au Pays des Soviets, que até uhum. era uma forma mais selvagem assim, do Tintin em relação às outras coisas, né? De fato, a gente pode ver um Hergé escrevendo de uma forma no Tintin au Pays des Soviets e de outra a partir dos outros. Sim, porque a gente chama esses 3 primeiros álbuns da trilogia em preto e branco, né? Em noir e blanco. Porque são os 3 primeiros álbuns que o Hergé publicou inicialmente em preto e branco, depois ele coloriu. E ele escreveu de um jeito totalmente diferente do que ele começou a escrever depois, quando ele abriu a sua própria, vamos dizer assim, sua própria editora, ele, né, abriu o seu próprio estúdio para produzir o Tintin, com pessoas para ajudar ele.
E esses 3 primeiros álbuns ele publicou primeiro no jornal Le 20e Siècle. Sim. Então ele partia da ideia do jornal, do que o jornal queria que ele escrevesse, do que queria que ele produzisse, né? E era um jornal extremamente de direita, conservador. Então eles tinham esse ponto da crítica do comunismo, essa crítica ao novo mundo dos Estados Unidos, esse pensamento do colonizador, né? E o Hergé produzia de acordo com o jornal, né? É interessante que o Tintin na América, o objetivo dele, ele gostava muito dos Estados Unidos, da paisagem dos Estados Unidos, daquela história dos peles vermelhas, dos índios nativos, mas ele foi obrigado a escrever também sobre a máfia, sobre a corrupção dos Estados Unidos a pedido do jornal. Então, Perfeito. esses 3 álbuns eles são realmente uma divisão da história do Hergé como quadrinista e quanto à construção do Tintin, né? É interessante a gente ver esses 3 álbuns separados do restante, porque o restante tem uma carga também de análise social e política, né? Tipo, Tintin, Os Charles do Faraó tem aquela questão do contrabando de ópio, Tintin no País do Ouro Negro, a questão do petróleo, né? Então tem ainda um pouco disso, só que mais sutil do que nesses 3 primeiros álbuns, que é bem na cara. É bem, sim, assim, você percebe... Explícito. Exatamente. Tanto é que esses 3 álbuns nunca foram adaptados para animação. Ao contrário dos outros que, a partir do Tintin, Charles do Faraó, que começa a ser adaptado para animação de 97, que todo mundo conhece, sim, a partir do Charles do Faraó. Esses 3 primeiros álbuns ninguém pega para adaptar ou para comentar, porque são álbuns mais polêmicos. Mariana, foi um grande prazer lhe receber aqui no Entre Revue. E, por favor, diga aí para os nossos clientes, nossos internautas e tal, como que nós lhe encontramos na internet. Você tem página, enfim, tem presença nas redes sociais, enfim. Eu queria agradecer à Livraria Francesa pelo convite, primeiramente, pela oportunidade. E quem quiser me encontrar, tem no Facebook a página Rose Florete RF. Também temos o site, que é www.arroseflorete.com. Quem quiser encontrar o livro, temos na Livraria Francesa. Sim, claro. Sim, e no site oficial e nas livrarias do Brasil inteiro.